Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, meu caro Luís Marques Mendes, por estar aqui. Muito gosto. E por ter aceito este meu convite para conversarmos neste podcast que, como sabe, se chama Deixar o Mundo Melhor. Tem, portanto, um intuito positivo, mas não quer dizer que falemos só desse aspecto. Eu acho que é importante começar por lhe pedir, fala um pouco da sua vida. Meu amigo é nortenho, mas não é Sim. Porto nem é Minho. Não, sou Minho. É eu Minho? Sou... Considera-se Minho? Sim. Considero-me Minho. No fundo eu nasci em Guimarães, mas é por um mero acaso. Eu sou de Faf. Só nasci por acaso no Hospital de Guimarães. Faf, na altura, 1957, não tinha hospital. Vivi em Faf a minha juventude, portanto a minha criancice primeiro, a minha juventude. Fez o liceu em Faf? Não, fiz o liceu já em Guimarães, fiz até ao antigo quinto ano, atual nono ano em Faf, num colégio particular. Depois fui para o Liceu de Guimarães. Ia todos os dias para Guimarães? Todos os dias para Guimarães, mas Como? Aquilo são 10 minutos de caminhonete, autocarro, como se chama agora na versão mais moderna. E depois fiz o ensino superior, a Faculdade de Direito em Coimbra. Embora eu tenha, digamos assim, uma juventude igual a tantas outras. Foi normalíssima, brincando, divertindo, fazendo amigos, praticando muito desporto. Eu desde muito cedo comecei a fazer muito desporto. Que desporto é que fazia? Eu na altura fazia sobretudo futebol e handball. Mais tarde é que me dediquei quer ao bodyboard, quer ao ténis, mas nessa altura era sobretudo, fui guarda-redes de futebol e fui guarda-redes de handball. Portanto, a minha juventude é praticamente igual a qualquer outro jovem da época. Talvez a diferença seja na faculdade. Porque eu, em boa verdade, fui aquilo que se chama um estudante trabalhador. Embora acrescente sempre explicando que não foi trabalhar propriamente por razões de necessidade, mas apenas por causa da política. Na faculdade, em Coimbra. Em Coimbra, exatamente. Porque Vossa Excelência, mais o Dr. Magalhães Mota, mais o Dr. Sá Carneiro tiveram a grande ideia de fundar o então PPD. E eu sou dos mais jovens aderentes, então na JSD, ali no final de 74, início de 75. E estava já em Coimbra? Ainda não estava, mas estava prestes a entrar, porque houve um ano em que não houve admissões à faculdade, foi aquele chamado serviço cívico, e portanto eu passei a fazer muita política, comícios, sessões de esclarecimento, falava em nome da JST ali no distrito de Braga. Mas foi logo direto para a JST? Foi, logo direto. E depois tenho uma pequena passagem como adjunto do governador civil em Braga, em 1975, que era o Eurico de Melo. Durante um ano. Quanto tempo é que está no governo civil? Exatamente um ano. Que idade tinha? 18 anos. Foi uma surpresa enorme, ainda não tinha entrado para a faculdade, entrei logo a seguir. Mas o mais curioso é que passado um ano sou candidato numa lista do PPD à Câmara de Faf, Câmara da minha terra, primeiras eleições autárquicas, 76. Tinha eu na altura 19 anos, era o número 2 da lista e portanto o PSD ganhou. Eu fui vereador a tempo inteiro, vice-presidente da Câmara, e com estas duas circunstâncias, de ter estado primeiro no Governo Civil, ter estado depois na Câmara, eu fiz o meu curso sempre estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Nessa altura houve um dirigente do PSD que lhe foi dar uma ajuda na campanha em Faf, não? Exatamente. Como é que ele se chamava? Francisco Pinto Balsemão, que em 1982... lembro-me bem, era eu na altura depois candidato à Câmara, infelizmente não consegui ganhar nessa ocasião, mas a culpa não foi do meu apresentante, mas tive a honra do Sr. Doutor ter, na altura Primeiro-Ministro, ter ido à minha campanha, foi um grande resultado. Não foi na primeira campanha? Não. E assim, na primeira campanha, em 1976, sim, o PSD ganhou, mas eu não era o candidato, eu era o número 2 da lista. Depois, 3 anos mais tarde, também não fui eu o candidato, eu fui em 1982. Ainda hoje, para a história, é o melhor resultado que o PSD alguma vez teve
nas campanhas em Faf, mas não foi possível alcançar o objetivo, mas não deixo de estar grato pela sua presença, porque eu era na altura um miúdo, que o senhor praticamente não conhecia, e tive o privilégio de ter a sua presença e o seu apoio. Então o PST nunca ganhou em Faf? Ganhou apenas na primeira eleição, 76, 79. Depois, a partir daí, nunca mais ganhou até hoje. Mas Faf era a cidade por si escolhida... Era a terra dos meus pais. No fundo, eu até aos meus 28 anos vivia em Faf. Os meus pais eram de Faf, os meus pais sempre viveram em Faf, e portanto eu vivia em Faf até aos meus 28 anos. O que é que aconteceu aos 28 anos? Aos 28 anos eu sou convidado pelo professor Cavaco Silva para vir para o governo, secretário de Estado da Comunicação Social. A designação não era esta, mas o conteúdo era este. E, portanto, eu mudo de armas e bagagens de Faf para Lisboa, o que foi uma mudança de vida radical, porque foi deixar a advocacia, que eu fazia em Faf, porque foi a minha mulher também deixar as aulas que dava, porque era professora em Faf, porque era uma mudança enorme. Quer dizer, hoje em dia o país está mais próximo com as autoestradas, mas na altura estava bastante distante. Nunca tinha vivido em Lisboa? Nunca tinha vivido em Lisboa, apenas vinha cá quando se tornava necessário, ou por razões políticas ou por razões profissionais. Portanto, é uma mudança radical de vida, mas continuei, como continuo ainda hoje, a manter a ligação às origens. Ainda sou dirigente associativo, sobretudo de instituições de solidariedade social em Faf. Ainda vou a Faf pelo menos uma vez por mês. E este ano até tive a grata notícia de que a Câmara de Faf, liderada pelo Partido Socialista, resolveu atribuir-me a medalha de honra da cidade. Portanto, o que dá mais a responsabilidade de eu nunca, digamos assim, me desligar das origens. Mas deixa-me voltar um pouco atrás. Entretanto, fez o curso em Coimbra. Fiz todo o curso em Coimbra. E Coimbra, que é que lhe deixou de... Eu não vivi muito Coimbra. Quer dizer, alguém que só como eu só ia praticamente fazer exames, não tive, digamos assim, aquela vida Coimbra que aqueles que lá vivem contam sempre com grande saudade e com grande recordação, sobretudo aqueles momentos de boas tertúlias. Portanto, eu essa oportunidade não tive. Portanto, não ia às aulas também? Não. Ia uma ou outra, mas de um modo geral não, porque eu ou tinha que estar no Governo Civil, ou tinha que estar na Câmara, ainda por cima em funções executivas, e portanto praticamente só ia fazer frequências e exames. Portanto, não houve professores, não houve colegas que o marcassem, sim, claro que tivessem influenciado? Não. Eu tive um conjunto de professores que são, de um modo geral, grandes figuras públicas, um ou outro já falecido, mas que grandes figuras públicas, mas quer dizer, não tive o privilégio de ter aulas deles. Tive o privilégio, sim, de ler os seus livros ou as suas sebentes. Vital Moreira foi meu professor de Ciência Política e deu-me de resto uma ótima nota. E não, hoje está bem com ele? Muito bem, dou-me lindamente com ele. E aprendeu qualquer coisa com ele? Não, aprendi para além da matéria. Com esta curiosidade. Na altura ele era deputado do Partido Comunista na Assembleia Constituinte. Com Vossa Excelência também. Mas aprendi imenso com ele. Gomes Canutilho, que aí está, fresquinho como um alface, que é um grande constitucionalista, foi meu professor de Direito Constitucional. O nosso querido amigo Barbosa de Melo foi meu professor. Costa Andrade, Figueiredo Dias, que o senhor conhece lindamente. Portanto, eu tive um conjunto de professores que eram grandes figuras públicas de várias áreas políticas, e costumo dizer sempre que, apesar de estar ao mesmo tempo a estudar e a trabalhar, nunca chumbei. Portanto, eu nunca chumbei um único ano. Não quer dizer que fosse nenhum caso transcendental. Ou seja, apenas tive sempre esta felicidade de ter alguma disciplina e alguma capacidade de organização na minha vida, mas diverti-me, namorei, estudei, trabalhei, tudo ao mesmo tempo, e acho que isso é possível. E então, depois vem para Lisboa vem para secretário de Estado da Comunicação Social. De um governo Cavaco Silva. Exatamente. E, portanto, a partir daí, no fundo, inicio... E qual é... Há uma diferença grande na sua vida, na sua maneira? Há uma diferença. Há um choque enorme. Aos 28 anos, naquela época, de um modo geral, um jovem com 28 anos ia para as discotecas. Sim. E coisas do género. E eu, ao contrário, estava nos gabinetes governativos, digamos assim, a lidar com coisas mais sérias. Mas enfim, foi uma mudança de vida. Tinha seu cargo, RTP, RDP?
Tinha na altura tinha meu cargo toda a comunicação social pública. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar da RTP, estamos a falar da RDP, estamos a falar de um conjunto grande de jornais públicos. Fui eu que iniciei o processo de privatização dos jornais. 2 agências de notícias, tenho esse gosto de ter feito a fusão das 2 agências. A Lusa foi criada por uma decisão minha no dia 1 de janeiro de 1987. E também, embora foi já concretizado a seguir por outros colegas meus, mas fui eu que apresentei ainda a primeira proposta de lei à Assembleia da República para abrir a televisão à iniciativa privada. Mas não foi bem sucedida ainda aí por causa de problemas constitucionais. Ou seja, eu gostei imenso. Na altura, quando fui convidado para secretário de Estado da Comunicação Social, tive um susto. Porque a ideia era que quem era secretário de Estado da Comunicação Social se queimava politicamente. Sim, era para queimar. Era para queimar. Comigo não aconteceu, porque a partir daí, no fundo, fiz uma carreira política nacional de 20 anos consecutivos. E depois sou secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e depois sou ministro. Com que primeiro-ministro? Sempre com Cavaco Silva, os 3 governos. Portanto, eu tenho a presença no governo minoritário, a presença nos 2 governos de maioria absoluta. E estava a dizer secretário da Presidência do Conselho de Ministros, e depois ministro adjunto do Primeiro-Ministro e ministro dos Assuntos Parlamentares. E, portanto, este é o percurso dos chamados... uma longa relação com Cavaco Silva. Sim, foi sobretudo uma relação... Eu conheci-o sempre se deu mal. Bem? Sim, sempre dei bem. Eu não o conhecia... Tinha muito acesso a ele. Desde que fui secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e depois ministro adjunto, sim. No primeiro governo, como secretário de Estado da Comunicação Social, era uma relação, digamos assim, mais episódica. Depois passou a ser uma relação permanente, quase diária. Aprendi muito com ele. Gostei imenso de trabalhar com ele. É uma pessoa exigente, não é fácil, mas para mim foi uma grande aprendizagem. Portanto, faço 10 anos, quando saio do governo tinha 38 anos, mas já tinha esta experiência governativa. A partir daí dá-se uma outra mudança na minha vida. Eu tinha sido sempre eleito deputado, mas nunca tinha exercido o cargo de deputado, porque tinha sempre ido para o governo. E vou para deputado e assumo logo as funções de líder parlamentar, que foi talvez o cargo que eu mais gostei de desempenhar. Gostei muito de desempenhar. Acha que tem uma vocação parlamentar? Não quer dizer que eu não gosto de cargos executivos, mas talvez tenha um pouco a ver com 2 características. Primeiro, com a advocacia. Eu fiz uma advocacia de barra, poucos anos, mas intensos. E portanto, se líder parlamentar, fazia-me lembrar um bocadinho digamos assim, os exercícios na advocacia, ainda com temas diferentes. Depois, porque eu gosto do contraditório, porque eu gosto do combate político, e tive na altura a felicidade de fazer debates com o primeiro-ministro António Guterres. Ideias à parte, era um protagonista e um combatente com muita qualidade. O líder hoje, quem foram os líderes do PSD durante esse período em que foi líder do grupo parlamentar? Eu lidei, em termos de lideranças, portanto, com Cavaco Silva primeiro, está há 10 anos. Depois, a seguir, eu trabalho com o Marcelo Rebelo de Sousa, sou líder parlamentar quando Marcelo Rebelo de Sousa é o líder do PSD. E depois trabalhei ainda mais tarde com Durão Barroso. De resto, eu fui ministro de Durão Barroso, depois mais tarde em 2002. E trabalhei ainda durante um ano como vice-presidente de Fernando Nogueira. Quando Fernando Nogueira sucede a Cavaco Silva, eu também fui vice-presidente dele. Portanto, eu trabalhei aqui com vários líderes. Devo dizer que tudo pessoas muito diferentes entre si. Era isso que eu lhe ia perguntar. Quais são as diferenças entre cada um? Muito diferente. Como é que se lida com cada um? Eu diria que... Qual é o grau de autoritarismo de cada um? Cavaco Silva é sobretudo um homem executivo. E um homem que tem um talento enorme para fazer política com a economia. Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo que me surpreendeu em grande medida foi o prazer de fazer política e o talento para, em situações às vezes muito difíceis, encontrar saídas que não são fáceis. A questão dos referendos, o referendo da regionalização, por exemplo, foi daquelas coisas que eu achava quase impossível que se conseguisse obter, e foi obtido, e o mérito foi dele. Mas gostei imenso também de trabalhar com Durão Barroso.
com esta característica, eu e Durão Barroso chegámos a ser adversários num congresso, no ano 2000, em Viseu. Disputámos ambos a liderança. Ele ganhou, eu não ganhei. Dessa vez só ganhei mais tarde. Mas ele convida-me para o governo e fizemos uma excelente relação. Ainda hoje somos ótimos amigos e tenho muita estima por ele. E a sua relação com o Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa também se mantém boa? Mantém-se ótima, quer com um, quer com o outro. E depois falta finalmente Fernando Nogueira, como sabe, sou amigo dele há muitos anos, fui secretário de Estado dele. Quando fui secretário de Estado, ele era o meu ministro, chamamos-lhe assim, e com muito gosto. E portanto mantenho uma ótima relação com todos. Eu de resto tenho acho que tenho este privilégio. Tenho o privilégio de, do modo geral, ter feito grandes amigos na política, a começar pelo Sr. Doutor, que me dá esse prazer de ser meu amigo, e vários outros com quem trabalhei, mas também pessoas noutros quadrantes políticos e noutros partidos. Sobretudo quando estive no Parlamento, fiz boas relações de amizade até com pessoas do Partido Comunista. Não diria o Bloco de Esquerda, que não conviveu, digamos assim, muito comigo, mas mesmo com pessoas do Partido Comunista... Quem, por exemplo, do Partido Otávio Teixeira. Otávio Teixeira, que foi líder parlamentar do PCP durante muitos anos, que hoje está reformado, que é economista. Achei sempre dos deputados mais competentes, mais respeitados. Ideias à parte, a palavra dele era uma escritura. E isto dá prazer saber que na vida política, quando se conseguem fazer alguns acordos, a palavra de uma pessoa vale quase como uma escritura ou quase como uma sentença. E portanto, gostei desse período, que foram praticamente 22 anos de vida política nacional, seja no governo, seja no Parlamento, até que depois em 2005... Como sabes, chego à liderança do PSD. Mas antes disso, desculpe, estava a falar de António Guterres e eu interrompi. Não, António Guterres, porque ele era primeiro-ministro quando eu fui líder parlamentar do PSD. Iniciou-se nessa altura aquele período que agora muito se fala dos debates mensais entre governo e oposição. Como o líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, não era deputado, era eu que fazia esse papel. E gostei imenso. António Guterres era uma pessoa combativa, mas ao mesmo tempo de uma elegância enorme. E, portanto, eram debates construtivos, eram debates duros, mas sem escalada e violência verbal, com conteúdo, com firmeza, com ideias diferentes, mas colocadas de forma positiva. Foi um período que gostei imenso. Estava a dizer, Durão Barroso sai, sim, vai para a Europa... Exatamente. E aí há um período de Santana Lopes. Aí eu não entro nesse governo. Nesse governo não participei, portanto voltei para o Parlamento. O governo de resto foi curto. E não foi também curto. Líder do grupo parlamentar nessa altura? Não. Aí não foi. Eu só fui líder. Santana Lopes ou manteve? Eu não apoiei Santana Lopes. Não apoiei. É público. De resto fica para a história que no Congresso de Barcelos, em que ele foi formalmente eleito, eu fui a única pessoa que foi fazer um discurso discordante, divergente, com uma política diferente. Eu não tenho nada pessoalmente contra Santana Lopes. Do ponto de vista pessoal, tenho de resto uma relação ótima com Pedro Santana Lopes e acho que é, do ponto de vista pessoal, encantador, mas tínhamos as nossas divergências políticas e eu acho que elas devem ser assumidas de forma saudável e também de forma franca. E depois, e de resto, eu acho que ele próprio percebeu a minha lealdade na divergência, tanto que nas eleições a seguir, em que ele disputou, 2005, ele convidou-me para eu me manter como cabeça de lista do PSD em Aveiro e eu aceitei. Em Aveiro? E depois, Aveiro, porque eu como deputado, Dr. Balsemão, não sei se bem, se mal, eu fui deputado por Braga, meu distrito, mas depois, mais tarde, fui cabeça de lista também em Viana do Castelo. Era preciso resolver um problema em Viana do Castelo e eu passei para Viana do Castelo. E depois ainda fui durante 10 anos deputado em Aveiro, 3 legislaturas, e devo dizer que não sendo, nem de longe nem de perto, o meu distrito, é objetivo de naturalidade, fiz uma grande relação pessoal e política no distrito de Aveiro e hoje adoro o distrito de Aveiro. Foi uma relação pessoal e política muito grande. Ou seja, tudo para dizer que até chegar à liderança do partido
tentei de alguma forma deixar um bocadinho, como é a minha maneira de ser, um bocadinho a marca por todos os cargos por onde passava, dentro daquela ideia. Sabe, eu herdei do meu pai, que o senhor conheceu muito bem, amigo, de quem foram um grande amigo. Eu herdei do meu pai sempre esta ideia de quando se está em qualquer cargo deve-se fazer tudo para deixar uma marca positiva, para que o poder não seja apenas exibição, passar por ele, mas seja a construção de alguma coisa positiva. E, portanto, em todos os cargos na comunicação social, a fusão a criação da Lusa, a privatização dos jornais, uma coisa que na altura era muito, hoje não tem grande importância, não tem a mesma importância, mas na altura ainda não havia televisões privadas, a criação da RTP Internacional, para levar Portugal até à diáspora. E portanto, na Assembleia da República houve uma coisa que me marcou muito, e eu sei que lhe diz muito também a si, que foi em 1997. Negociei com o Partido Socialista uma revisão constitucional que infelizmente até hoje ainda não foi concretizada num dos pontos mais importantes dessa revisão, que é a mudança da lei eleitoral, para aproximar eleitos dos eleitores. E acho que foi uma marca também importante, falta agora concretizá-la e desenvolvê-la. E depois também num outro ponto que sei que também é muito sensível, por muitas intervenções que tem feito, eu sou muito adepto, não de governos de bloco central, mas de acordos de regime entre os dois grandes partidos. E dei este exemplo. Quando fui líder da oposição, fiz com o então primeiro-ministro José Sócrates, porque eu, quando fui líder da oposição de 2005 até ao fim de 2007, o primeiro-ministro era José Sócrates. E, apesar das divergências, e eram bastantes, fizemos 2 entendimentos de regime. Um, que ainda aí está, e acho que foi importantíssimo, a limitação dos mandatos dos autarcas, que já vários líderes antes tinham tentado fazer e não tinham conseguido. Nós fizemos, e eu acho que isso é um bom contributo, muito positivo para a renovação. E também o chamado Pacto da Justiça, que na altura foi importante do ponto de vista, sobretudo, das leis penais. Ou seja... Mas, porém, insuficiente. Não? Insuficiente. Mas claramente insuficiente, eu disse-o na altura, porque eu queria na altura um Pacto de Justiça mais alargado. Mas a opinião do governo nessa altura era muito redutora, não era muito o ADN do governo fazer reformas, mas pelo menos teve aqui, digamos assim, o meu contributo. Portanto, tentei deixar algumas marcas com muita humildade, mas com muita firmeza, nessa perspectiva do seu lema de tentar dar um pequeníssimo contributo para um mundo que fosse ligeiramente melhor. Agora diga-me uma coisa, sai da política quando? Saio da política no fim de 2007. E entra como comentador? Sim. Não, ainda não. A nova encarnação, digamos. Não foi logo. Mas sim, em 2010. Em 2010... E aí foi na TVI. TVI 24, sim. No canal de cabo da TVI estive 3 anos. Exatamente 3 anos. Até 2013. Portanto, faço rigorosamente 3 anos de comentário aí na TVI 24. Na piugada de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele estava na TVI geral, não é? Sim. Portanto, era bastante mais importante. Eu era assim uma espécie de apêndice. Até que em 2013 a SIC me faz um convite. Posso até revelar aqui hoje, acho que nunca disse em público, mas embora várias pessoas saibam, na altura eu tinha um convite da RTP, para ir para a RTP, e estava, digamos assim, em negociações com a RTP, quando a SIC vem ter comigo e me faz um convite em tudo semelhante. Eu tive que explicar às pessoas da SIC que estava em contactos e em negociações com a RTP, mas acabei por fazer a opção de vir para a SIC e estou há 9 anos na SIC. Não se arrependeu? Não me arrependi nada, Está rigorosamente nada. Estou muito satisfeito, tratam-me lindamente. Está satisfeito, como nós também, com as fantásticas audiências que consegue todos os domingos. É um esforço meu, mas é também, eu devo dizer que as pessoas da SIC me tratam muito bem. Eu tratar bem não é apenas no plano pessoal da simpatia, mas também me tratam muito bem do ponto de vista do profissionalismo. Há um enorme profissionalismo na SIC e eu sou beneficiário disso porque há muito trabalho, digamos assim, por trás daqueles 30 minutos que os portugueses veem. Prepara e, portanto, estou com muito quanto satisfeito. tempo de antecedência? Eu vou preparando o meu comentário ao longo de toda a semana. Logo na segunda-feira eu já estou a pensar no comentário do domingo seguinte. Às vezes
começo logo no princípio da semana já a identificar temas para desenvolver no domingo seguinte. Claro que ao longo da semana as coisas podem ir mudando. Entretanto, vai recebendo notícias que nós chamamos na gíria caixas. Caixas. Quer dizer, essa parte dá mais trabalho do que se pensa. Porque, de modo geral, ninguém telefona propriamente a dar uma caixa. Não, é preciso ir lá buscá-la. É preciso ir lá buscá-la. É preciso ir à pesca. Essa é a parte que eu vou trabalhando também um bocadinho ao longo da semana. Tem fontes privilegiadas? Não. Todas as fontes são boas desde que sejam credíveis. Ou seja, a única coisa que eu faço, de um modo geral, não sendo jornalista, eu tenho a preocupação de fazer um pouco como os jornalistas, que é testar para que não haja dúvidas de que a informação, a notícia é rigorosa. E por isso é que em, digamos, 95% dos casos, ou até mais, todas as informações que dei até hoje nos meus comentários eram rigorosas. E, portanto, é um trabalho que eu vou fazendo ao longo da semana, pesquisando, analisando. Estamos aqui hoje a falar uma segunda-feira. Pois eu neste momento já tenho na cabeça 3 temas para o próximo domingo. Se depois os vou exatamente tratar, depende de como evoluir, obviamente, a semana. Podem surgir temas mais prioritários. Mas neste momento, segunda-feira, quando estamos aqui a gravar, já tenho, digamos assim, 3 temas dos 5, 6 que normalmente uso, digamos assim, ao domingo. E combina todo o programa, organiza todo o programa com a Clara de Sousa. Com a Clara de Sousa ou com quem estiver a apresentar. Digo a Clara de Sousa. Não vou ter a deselegância de perguntar qual deles gosta mais. Não, gosto de todos, mas devo dizer, olha, eu já fiz com a Clara de Sousa, eu já fiz com o Rodrigo Guedes Carvalho, eu já fiz com o João Moleira, com o Bento Rodrigues, eu antes fiz durante anos com a Maria João Ruela e porventura estou-me a esquecer de algum, mas fiz com vários, devo dizer. Não tenho razão de queixa de nenhum. Gostei de fazer com todos, sem exceção, e portanto nenhum problema. Eu devo dizer o seguinte: no plano pessoal, da simpatia e da atenção, e no plano profissional, da competência e da capacidade, eu acho que a SIC é um exemplo e eu sou um grande beneficiário disso. E é por tudo isto que me dá um enorme prazer fazer estes comentários. Umas vezes são melhores, outras vezes são piores. E como é que gera o tempo? Tem um tempo limitado, como nós também temos aqui, aliás. De um modo geral, o tempo... Eu, de um modo geral, sendo que a maior parte dos comentários são feitos com a Clara de Sousa, eu tenho... nós, os dois, de um modo geral, ao sábado conversamos, acertamos em definitivo os temas. Eu gosto muito de ouvir sempre a opinião da Clara, ou quando não é Clara, qualquer outro que a substitui. Já muitas vezes alterei, digamos assim, os temas que tinha para tratar, porque a Clara de Sousa sugere este tema ou aquele. Depois, ela tem total liberdade, ou qualquer um, para colocar as questões que entende, e evidentemente há este problema sempre do tempo. Tentamos sempre gerir o tempo para que aquilo que há a tratar caiba durante aquele período que seja fixado e, sobretudo, não seja maçador e fastidioso para quem está a assistir. Há pessoas que telefonam a dar-lhe notícias. A dar notícias, uma ou outra. Ou sugerir sim, assuntos. Mas a maior parte das notícias sou eu que telefono para tentar obter a notícia. Fala muitas vezes para Marcelo Rebelo de Sousa, ou ele para si. Mas, isso nós falamos falamos imensas vezes, mas não é por causa do comentário. O senhor, aliás, membro do Conselho de Estado, sim, escolhido pelo Presidente da República. Eu sou membro do Conselho de Estado, escolhido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com muito gosto e com muita honra. Sempre que há matérias tratadas em Conselho de Estado, eu nunca trato nos comentários. Nunca fiz isso. Portanto, separo completamente as águas, mas falo com o Marcelo Rebelo de Sousa imensas vezes, como também falo com várias outras pessoas, isso é verdade, sem dúvida. Neste caso concreto, é ele que toma a iniciativa? Não, é ele que toma a iniciativa umas vezes, sou eu que tomo a iniciativa outras vezes. Isso sem dúvida. E a sua atividade como advogado mantém-se? Sim, claro, mantém. Quer dizer, o meu comentário não é propriamente uma profissão. Eu faço advocacia. Quer dizer, eu fiz advocacia antes de entrar na vida política. É certo que foram poucos anos, porque vim para a vida política, mas quer dizer, a minha atividade profissional é a advocacia. Eu era miúdo, só para dar nota disto, é engraçado. Eu era miúdo e sempre dizia, a minha mãe é que recordava muito isto, eu sempre dizia em miúdo que queria ser advogado e político.
Eu julgo que era a influência do meu pai. O meu pai foi as duas coisas com muito mais competência do que eu. O meu pai foi um grande advogado e em todos os cargos políticos por onde passou fez sempre tudo com grande competência e com grande profissionalismo. Confirmo. E eu acho que era o exemplo do meu pai que me levava em miúdo a dizer que queria ser advogado e político. A única coisa que acrescentei foi comentador, que era uma coisa que eu não imaginava que fosse possível na altura. Gosta de estar à janela? Sim. Não lhe apetece voltar a estar ativo na política? Não, estou muito bem. Há quem diga Sim. que gostaria de ser candidato a Presidente da República. Eu sei que muita gente diz isso e eu fico sensibilizado por dizerem, mas também respondo de forma muito clara e direta. Quer dizer, é uma questão que não está nem nas minhas prioridades, nem nos meus propósitos, nem nos meus planos, nem de longe nem de perto. Agora, com toda a sinceridade, se um dia mudar de ideias, daqui a 3 ou 4 anos, diluei publicamente. Acha que vai mudar sem de ideias? Não é provável, mas de qualquer maneira, se mudar, diluei sem tabus e com toda a clareza. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Tudo somado, acho que já deu aqui vários exemplos de porquê e como procurou deixar o mundo melhor. Quero fazer uma última resposta mais genérica ou mais pormenorizada. Tentei deixar sempre, em tudo o que fiz e por todos os lugares por onde passei, deixar uma marca positiva. Uma marca que ajudasse, sei lá, na comunicação social. Foi uma coisa que eu gostei imenso, que ajudasse a reforçar, digamos assim, a liberdade de expressão e do contraditório. E isso ajuda a um mundo um pouco melhor. Uma das coisas que me deu mais prazer, porque acho que é das coisas mais estratégicas, foi a RTP Internacional. Numa altura em que era muito difícil chegar com a palavra aos nossos imigrantes. E eu, com toda a franqueza, acho que isso ajuda muito a unir o país. E a deixar melhor o mundo. Mas devo dizer que das coisas que me dá mais prazer é que desde sempre e ainda hoje continuo a ser dirigente de várias associações, sobretudo de caráter social. Mais em Faf, mas também uma outra aqui na capital. E é dirigente ativo? Sou dirigente ativo. Eu, por exemplo, ainda sou hoje presidente da Assembleia Geral da Misericórdia de Faf e fui presidente mesmo da direção de várias instituições. Essa parte, que é uma parte não visível, em que hoje ainda participo em várias associações e com atividade no concreto, não tem mediatismo nenhum, não tem visibilidade nenhuma, mas dá-me um enorme prazer. O contacto com a possibilidade de poder ajudar algumas pessoas em dificuldades, pessoas vulneráveis, pessoas pobres. Isso é uma coisa que me dá um prazer imenso, mas eu devo dizer que também isso aprendi com os meus pais. O meu pai, ainda antes do 25 de Abril, foi fundador de várias instituições sociais em Faf, onde eu depois também participei. Ficou-me também dos meus pais essa marca de cidadania. E é das coisas que ainda hoje me dá mais prazer. Nunca divulguei nenhuma iniciativa minha em associações de caráter social, mas que as pratico periodicamente e sim, é uma coisa que me dá um enorme prazer. Sabe, Dr. Balsemão, deixa-me só dizer, não é apenas contribuir para modestamente o mundo ficar ligeiramente melhor. É uma coisa que é importante para uma pessoa estar de bem consigo própria, estar de bem com a vida. E eu gosto sempre, eu não gosto de ter angústias, não gosto de ter dúvidas, dúvidas sim, mas não gosto de ter angústias e ansiedades e sobretudo gosto de poder estar de bem comigo e de bem com os outros. Acho que é uma excelente conclusão, um ótimo remate para esta nossa Muito obrigado. E deixe-me só dizer, queria-lhe agradecer este convite e esta oportunidade, sobretudo até pela razão que justifica os 50 anos próximos do Expresso, porque quando o Expresso fez 25 anos, eu estive nessa grande cerimónia de comemoração dos 25 anos do Expresso, era na altura líder parlamentar, e quero dizer o seguinte, 50 anos do Expresso, que é uma grande instituição, é qualquer coisa de extraordinário. E quem está de parabéns, são todas as pessoas do Expresso, evidentemente, ao longo dos anos, mas o senhor que em 1973 deu ao país uma aula prática de coragem, de liberdade e de democracia.
E eu espero que o país saiba, na altura própria, homenageá-lo por isto. Em 1973, quando era difícil, uma aula prática de coragem, de liberdade e de democracia. Tentar deixar o mundo um pouco melhor já nessa altura. Exatamente. O senhor deu um contributo notável. Obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.